Pessoal, a gente vai começar agora o Lendo ao Vivo, do Mestre Margarida, do Mikhail Bulgakov. Esse é um livro que muita gente vai considerar estranho, algumas pessoas talvez não consigam, e tá tudo bem, entrar na brincadeira irônica e surreal que ele vai fazer aqui, porque é um livro muito estranho, tá? Vocês vão perceber isso, mas tudo que ele faz tem um porquê. Tudo. Esse foi o livro que eu brinquei, que eu comecei a entender o que é usar referência e simbolismo de forma sagaz dentro de um texto, sabe? Então, tudo tem um porquê, tudo. Até, e não duvide, até uma pessoa que entrou no rio e saiu ali tem um porquê. Tem uma explicação, uma possibilidade, e tem muita coisa bíblica. Então, quem conhece de Bíblia vai se extasiar. E aí eu peço ajuda aos universitários, porque eu conheço muito pouco. Então, quem conhecer e puder trazendo as referências, vai ser muito rico, muito, muito mesmo. Deixa eu colocar aqui para transmitir, só um minuto. Vamos só recapitular algumas coisinhas, né? Bom dia, bom dia, bom dia. Para quem está fazendo essa primeira leitura comigo e com a Jamile, não nos conhece, nós somos do Clube Livros sobre Livros. Nos conhecemos na pandemia, adoramos leituras desafiadoras e o clube se tornou um projeto da vida para conhecer momentos literários, momentos históricos, outras culturas, vivenciar através da ficção sentimentos, culturas e muito mais, né? Eu e a Jean, a gente não se coloca na posição de professores aqui, nós somos moderadores desse lugar, que é um lugar que é em conjunto, então todo mundo pode participar, todos podem trazer curiosidades, vocês podem compartilhar coisas que vocês pesquisaram, coisas que vocês fizeram para si próprios, fiquem à vontade. Os tópicos estão abertos, peço apenas que vocês usem a ferramenta de spoiler sempre que possível, tá? Nos encontros a gente pode falar livremente, os encontros são gravados, quem não quiser, for mais tímido, não quiser falar nada, tudo bem. Quem quiser falar, pode abrir a câmera, pode abrir o microfone, fiquem à vontade, só usar a ferramenta de mãozinha. E quem quiser também mandar lá no tópico, por escrito, fica à vontade também. Eu só não recomendo que use muito o chat daqui, porque no Meet não fica salvo, né? Então, se puder escrever e mandar lá no tópico, é sempre bem-vindo. O Lendo ao Vivo é literalmente ler. Nós vamos ler juntos, Jean, na verdade, vai ler para a gente, e fazer algumas pausas para comentar os sentimentos iniciais dessa leitura. No primeiro encontro, eu vou trazer uma breve biografia do autor, informações sobre a obra. Então, para todo mundo cair aqui de paraquedas cegos, a gente vai conversar sobre os sentimentos gerais que essa leitura vai trazer. Depois que a gente formar o nosso próprio narrador interior com essa leitura, a gente volta trazendo algumas interpretações que podem vir diretamente do autor e, obviamente, o que ele trouxe na época que publicou esse livro. Lembrando que ele era um autor bem polêmico, ele foi perseguido, foi censurado várias vezes. Esse livro, como a Jean falou, é uma obra de alegoria, então, às vezes vai parecer que tem um tom surrealista aqui de coisas fantásticas acontecendo e tratadas com muita naturalidade, mas é proposital. Então, peço que todo mundo tente ao máximo se inserir dentro dessa leitura para que isso funcione. E, obviamente, como a Jean falou, por favor, nos ajudem, tragam suas contribuições, falem. Nada que vocês trouxerem aqui nós vamos descartar. E isso sempre gera ótimas discussões, ótimas conversas. E quem puder trazer, sempre que possível, o que pegou da Bíblia, será muito bem-vindo, porque aqui é repleto e eu e a gente tem pouco repertório sobre isso, né? Muito obrigada. Essa gravação depois vai subir para o YouTube, vou mandar o link para vocês, tá bom? Vou fazer uma playlist com todos os encontros. E é isso. Jean, fique à vontade. Vamos lá, gente. Então, capítulo 1, nunca fale com desconhecidos. Na hora quente do pôr do sol primaveril, apareceram no lago do Patriarca 2 cidadãos. Só um minuto, gente, desculpa, eu vou ter que só me despedir de uma pessoa que está aqui na casa. É muito rápido, eu não cortar depois, espera aí. Vai lá.
Quem vai fazer a primeira leitura desse livro? Alguém já leu a primeira vez ou todo mundo a primeira leitura? Para mim, a primeira também. Perfeito. A minha primeira leitura. A minha também Show. é a primeira. Primeira também. Eita, olha que responsabilidade. Vamos ter que fazer isso aqui ser um sucesso. Também estou empolgada. Eu vou mandar para vocês uma obra. Eu já tinha mandado o pessoal que está dentro da edição de Pacto Fáustico, mas eu não sei se todo mundo aqui está na edição, que tem uma escultura maravilhosa sobre o mestre e a Margarida. Vou procurar o link novamente e vou mandar lá no tópico geral. Essa obra é maravilhosa, maravilhosa mesmo. E aqui, a gente vai ter uma discussão muito forte sobre o diabo, gente. Ele literalmente vai descer no secto. Eu acho que vai assombrar muita gente, a forma como o autor decidiu, né, trabalhar. Deixa eu separar aqui. Vou procurar o link para mandar para vocês. E uma informação também importante: quem tem aquele livro As Esposas, da Alexandra, tem um capítulo falando sobre a esposa desse autor. Porque a Margarida é baseada nela, vocês vão ver aqui. A Margarida é uma homenagem a ela. Vamos lá. Desculpa, eu tive que voltar. Foi a enfermeira de Lucas que estava aqui, então eu precisei parar para ver, gente. Vamos lá. Nunca fale com desconhecidos. Na hora quente do pôr do sol primaveril, apareceram no Lago do Patriarca 2 cidadãos. O primeiro deles, de cerca de 40 anos, vestindo um traje cinza de verão, era de baixa estatura, cabelos escuros, bem fornido, segurava na mão respeitava o chapéu similar a um pirojoque, e seu rosto bem barbeado era adornado com óculos de armação preta de tartaruga, de tamanho sobrenatural. Quem leu Dr. Fausto? Bendito óculos de tartaruga, né? Que aparece de novo. Não sei se vocês lembram disso. Mas, enfim. O segundo, não sei se era moda da época. O segundo, um jovem de ombros largos, ruivo, desgrenhado, de boné xadrez virado para trás. Estava de camisa de cowboy, calças brancas amarrotadas e sapatos esportivos pretos. Vão pegando essa expressão aí, roupa de xadrez, cabelo ruivo. O primeiro não era outro senão Mikhail Alexandrovich Berlioz, editor de uma revista grossa de artes e presidente do conselho de uma das maiores associações literárias de Moscou, que tinha o nome de Massolit. Enquanto seu jovem companheiro de jornada era o poeta Ivan Nikolaevich Poniryov, que escrevia sob o pseudônimo de Bezdomny. Ao chegar à sombra de uma tilha verde, a primeira coisa que os escritores fizeram foi se lançar para o quiosque multicolorido com uma tabuleta com a inscrição cerveja e refrescos. Sim, deve-se notar a primeira estranheza desse terrível entardecer de maio. Não apenas no quiosque, como em toda a alameda paralela à Rua Malaya Bronaia, não havia pessoa alguma. Naquela hora em que, aparentemente, não se via forças nem para respirar, em que o sol se abrasava, Moscou desabava na névoa seca para além do anel Sadavoye. Ninguém viera para debaixo da tilha. Ninguém se sentara no banco. A alameda estava deserta. Isso já é estranho, né? Só tem os dois ali num lugar que é muito movimentado em Moscou, no horário que seria movimentado. Dê-me Narzan, que é uma água mineral, tá, gente? Pediu Berlioz. Não tem Narzan, respondeu a mulher do quiosque, ofendendo-se por algum motivo. Tem cerveja? Indagou Bezdomny, com voz roufenha. Vão trazer cerveja à noite, respondeu a mulher. O que tem? Perguntou Berlioz. Refresco de Damasco, só que está quente. Pô, não tem nada que preste, né? Até o refresco está quente, a mulher mal-humorada, disse a mulher. Bem, manda. O refresco produziu uma espuma amarela abundante, e o ar ficou com cheiro de barbearia. Ao beber, os literatos logo começaram a soluçar, pagaram e se sentaram em um banco de frente para o lago e de costas para a Bromnaia. Daí ocorreu a segunda estranheza, referente apenas a Berlioz. De súbito parou de soluçar. Seu coração deu uma pontada,
pareceu afundar por um instante e depois regressou, só que com uma agulha cega cravada nele. Além disso, Berlioz foi tomado por um medo infundado, porém tão forte que teve vontade de imediatamente sair correndo do Lago do Patriarca, sem olhar para trás. Berlioz fitou ao redor, angustiado, sem entender o que o assustava. Ficou pálido, enxugou a testa com um lenço, pensando: o que é que eu tenho? Isso nunca me aconteceu. O coração falhar. Estou esgotado. Talvez esteja na hora de mandar tudo para o diabo e ir para Kislovodsky. E daí, o ar tórrido se condensou na frente dele, urdindo um cidadão diáfano de aspecto estranhíssimo. Então, veja só, o clima, de repente, tudo está em silêncio, não tem ninguém lá, esse local meio estranho, que não tem nada que ofereça para ele sente um aperto, uma coisa estranha no seu corpo, e vai aparecer uma coisa estranha aqui. E daí, o ar tórrido se condensou na frente... Ai, não passei a página. Me desculpe, pelo amor de Deus, gente, que vocês não avisaram? Peraí. Pronto. Vai ver que tudo estava vazio porque era segunda-feira, de Quem, manhã. quem sabe? Vamos ver. E eu lembrei também da Praça do Patriarca, em São Paulo, que tem estátua do José Bonifácio. Nossa, eu não sabia que tinha passado patriarca aqui. Tem? Olha só. E daí o ar tórrido se condensou na frente dele, urdindo um cidadão diáfano de aspecto estranhíssimo. Pega a descrição desse cara. Um cap de jockey na cabecinha pequena, um paletozinho xadrez apertado e aéreo. O cidadão media um sagem, bem alto, tá, gente? De altura, porém tinha ombros estreitos. Era incrivelmente magro e sua fisionomia, peço notar, era de escárnio. A vida de Berlioz transcorrera de modo que ele não estava habituado a aparições raras. Ficando ainda mais pálido, arregalou os olhos e pensou perturbado: não pode ser. Porém, infelizmente, era. E o cidadão comprido, através do qual dava para ver, oscilava na sua frente para a esquerda e para a direita, sem tocar no chão. Tá? Alguém chegando assim, ó. Flutuando. Daí Berlioz foi tomado por tamanho pavor que fechou os olhos. Ao abri-los, viu que tudo tinha acabado. A miragem se dissolvera, o homem de xadrez desaparecera, e concomitantemente a agulha cega largara seu coração. Aff, que diabo! Tá chamando demais. Tá chamando demais. É a segunda vez que ele fala o nome. Exclamou o editor. Sabe, Ivan, agora mesmo quase tive um ataque por causa do calor. Houve até algo como uma alucinação. Tentava rir, mas em seu coração ainda palpitava o alarme e as mãos tremiam. Acalmou-se gradualmente, contudo, abanou-se com o lenço e, dizendo com bastante ânimo: pois bem, então, retomou o discurso interrompido pelo refresco. Esse discurso era como se soube em seguida a respeito de Jesus Cristo. Veja só, né? Olha só. O caso era que o editor encomendara ao poeta, para o número seguinte da revista, um grande poema antirreligioso. Ivan Nikolaevich redigira o poema, e em bem pouco tempo. Porém, o editor, infelizmente, não ficara nada satisfeito com ele. Besdomini retratara um personagem principal de seu poema, ou seja, Jesus, com cores muito negras, e mesmo assim, na opinião do editor, o poema teria que ser reescrito por inteiro. E eis que agora o editor dava ao poeta algo como uma palestra sobre Jesus para sublinhar seu principal erro. Difícil dizer o que exatamente traíra Ivan Nikolaevich. Se a força de representação de seu talento ou o total desconhecimento da questão sobre o qual descrevera. Porém, seu Jesus saíra completamente vivo, um Jesus que outrora existira, apesar de, na verdade, ser provido de todos os traços negativos de Jesus. Berlioz queria demonstrar ao poeta que o principal não era como Jesus tinha sido, mal ou bom, mas sim que esse Jesus, como indivíduo, jamais existira, e que todas as narrativas a seu respeito eram simplesmente invencionices, o mais corriqueiro dos mitos. Aqui, o Berlioz vai defender a história do Jesus mito, nem o histórico ele vai acreditar, tá?
Então, nem o Jesus histórico, do ponto de vista de comprovações que existiu na história, alguém assim, tal, nem do ponto de vista religioso, mas como mito. Tem que lembrar que está na Rússia comunista também já, né? Exato, exatamente, é isso aí. A gente vai contextualizar tudo depois para vocês, mas é bem isso aí, Marcelo. Vale assinalar que o editor era um homem lido, recorrendo em sua fala com muita habilidade a antigos historiadores, como, por exemplo, o célebre Filon de Alexandria e Flávio Joséfo, homem de educação brilhante, os quais jamais haviam mencionado a palavra acerca da existência de Jesus. Revelando sólida erudição, Mikhail Alexandrovich informou o poeta que outras coisas de que aquela passagem, falando da execução de Jesus do livro 15, capítulo 44 dos Célebres Anais, de Tácito, não era senão a interpolação tardia e falsa. O poeta, para o qual todas as informações do editor constituíam novidade, ouvia Mikhail Alexandrovich com atenção, pousando nele os ativos olhos verdes, para apenas soluçar de vez em quando e amaldiçoar aos sussurros o refresco de Damasco. Não há uma única religião oriental, dizia Berlioz, na qual, como regra, uma virgem imaculada não dê a luz a um Deus. E os cristãos, sem inventar nada de novo, criaram exatamente essa forma de Jesus, o qual, na verdade, jamais esteve entre os vivos. E a ênfase principal deve estar exatamente aí. A voz aguda de tenor de Berlioz propagava-se pela alameda deserta, e à medida que Mikhail Alexandrovich se embrenhava em um labirinto no qual apenas uma pessoa erudita podia se embrenhar sem o risco de quebrar o pescoço, o poeta se inteirava de forma cada vez mais interessante e proveitosa do egípcio Osíris, deus benfazejo e filho do céu e da terra, do deus fenício Tamuz, de Marduk, e até do menos conhecido terrível deus Huitzilopochtli, que fora bastante reverenciado outrora pelos astecas do México. Ele vai dando um exemplo de deuses e de outras religiões para mostrar que tudo depende do local, né? Para acreditar em algo ou não. E eis que justo na hora em que Mikhail Alexandrovich contava ao poeta como os astecas moldavam em massa a figura de Huitzilopochtli, apareceu a primeira pessoa na Alameda. Posteriormente, quando, para ser franco, já era tarde demais, diversas instituições apresentaram seus boletins com descrição dessa pessoa. A comparação deles não tem como não suscitar espanto. Assim, o primeiro disse que tal pessoa era de baixa estatura, tinha dentes dourados e mancava de uma perna direita. Aqui, vocês estão vendo que depois esse momento vai ser relatado por diversos meios de imprensa. Então, cada um vai descrever essa pessoa de uma forma. Mas quem está lendo Pactos Fáusticos já entendeu essa perninha direita aqui. Ó. E o que apareceu antes? O segundo, que a pessoa era de estatura imensa, tinha coroas dentárias de platina e mancava da perna esquerda. O terceiro, em forma lacônica, que a pessoa não tinha sinais particulares. É preciso reconhecer que nenhum desses boletins presta. Antes de tudo, o descrito não mancava de nenhuma das pernas, e a estatura não era pequena nem imensa, porém simplesmente elevada. No que tange aos dentes, do lado esquerdo as coroas eram de platina e do direito de ouro. Trajava um caro terno cinza e sapatos estrangeiros da cor do terno. Estrangeiro. Marca isso. Trazia uma boina cinza de lado e debaixo do braço uma bengala com um castão preto da forma da cabeça de um poodle. A bengalinha dele, na cabeça da bengalinha, tinha um poodle. Aparentava uns 40 e poucos anos. A boca era meio torta, bem barbeado, moreno. O olho direito era preto, o esquerdo por algum motivo verde. Heterocromia. Sobrancelhas pretas, só que uma mais alta do que a outra. Em suma, um estrangeiro. Então levantou a sobrancelha só. Tá? Passando ao lado do banco, no qual estavam alojados o editor e o poeta, o estrangeiro fitou-os de esguelha. Parou e, de repente, sentou-se no banco vizinho a 2 passos dos amigos. Alemão, pensou Berlioz. Inglês, pensou Besdomini. E, nossa, não sente calor com essas luvas? E o estrangeiro lançou um olhar pelos edifícios altos que formavam a orla quadrada do lago, deixando patente que via aquele lugar pela primeira vez,
e que estava muito interessado. Deteve o olhar nos andares superiores, cujas janelas refletiam de forma ofuscante o sol despedaçado que abandonava para sempre Mikhail Alexandrovich. Depois o voltou para baixo, onde as janelas haviam começado a escurecer com o crepúsculo. Riu, condescendente, de alguma coisa. Apertou os olhos, colocou as mãos no cação da bengala e o queixo em cima delas. Você, Ivan, dizia Berlioz, retratou de forma muito boa e satírica, por exemplo, o nascimento de Jesus, filho de Deus. Mas a coisa é que antes de Jesus nasceu toda uma linhagem de filhos de Deus, como, digamos, o Adonis fenício, o Atis frígio, o Mitra persa. Para resumir, nenhum desses nasceu nem existiu assim como Jesus. E é indispensável que você, em vez do nascimento, ou suponhamos, da chegada dos magos, retrate os boatos absurdos sobre essa chegada. Na sua narração, o que acontece é que ele nasce de verdade. Então, ele está questionando, porque o poeta deu muita veracidade à existência de Jesus, né? E ele está querendo provar por todas as coisas para A mais B que isso não existiu. Daí, Bess Domini fez uma tentativa de cessar o torturante soluço segurando a respiração, o que fez o soluço ficar mais incômodo e mais alto. E nesse instante, Berlioz interrompeu seu discurso, pois o estrangeiro se levantou de repente, dirigindo-se aos escritores. Estes o fitaram com assombro. Com licença, pôs-se a falar ao recém-chegado, com sotaque estrangeiro, porém sem estropiar as palavras. Perdoem-me a liberdade de, sem conhecê-los, mas o objeto de sua conversação científica é tão interessante que... Então tirou o boné, polidamente, não restando aos amigos nada além de se levantar e cumprimentar. Não, deve ser francês, pensou Berlioz. Polaco? Pensou Besdome. É indispensável acrescentar que as primeiras palavras do estrangeiro provocou no poeta uma impressão de repulsa, enquanto Berlioz logo o apreciou, ou melhor, não que tenha apreciado, mas como exprimir, interessou-se, por assim dizer. Permitem que eu sente? Permite que eu sente? Pediu o estrangeiro cortês, e os amigos se separaram, algo a contragosto. O estrangeiro tomou assento entre eles com destreza, sentando imediatamente na conversa. Se não ouvir mal, o senhor se permitia dizer que Jesus não existiu, certo? Perguntou o estrangeiro, voltando para Berlioz, seu olho esquerdo verde. Não, não ouviu mal, respondeu Berlioz com urbanidade. Eu disse exatamente isso. Ah, que interessante, exclamou o estrangeiro. Mas que diabo ele quer? Tá chamando demais, gente, tá chamando demais. Mas que diabo ele quer? Pensou Berlioz, franzindo o senho. E o senhor concorda com o seu interlocutor? Indagou o desconhecido, virando-se para Besdome à direita. 100%, confirmou o poeta, que gostava de exprimir de modo pretensioso e figurativo. Magnífico, exclamou o interlocutor importuno, e, por algum motivo, lançou olhares furtivos, e, abafando a voz grave, disse... Perdoe-me minha impertinência, mas, pelo que entendi, além de tudo, os senhores também não acreditam em Deus. Fez um olhar assustado e acrescentou, juro que não conto para ninguém. Não, não acreditamos em Deus, respondeu Berlioz sorrindo de leve com o susto do turista estrangeiro. E podemos falar disso com total liberdade. O turista estrangeiro recostou-se no respaldado banco e perguntou, chegando a ganir de curiosidade. Os senhores são ateus? Sim, somos ateus, respondeu Berlioz, rindo, enquanto Besdomini pensava zangado. Esse patife estrangeiro agora grudou de vez. Oh, que encanto! Gritou o estrangeiro espantado, virando a cabeça e olhando ora para outro literato. Em nosso país, o ateísmo não espanta ninguém, disse Berlioz em tom diplomático e cortês. A maioria de nossa população parou de acreditar nas fábulas sobre Deus há muito tempo e de forma consciente. Daí o estrangeiro saiu-se com essa, levantou-se e apertou a mão do perplexo editor, enquanto proferia as seguintes palavras. Permita-me que lhe agradeça de toda a alma. Mas por que o senhor está agradecendo? Indagou Berlioz, pestanejando. Por uma informação... Pega a neném. Por uma informação muito importante que eu, como viajante...
Acho extraordinariamente interessante, esclareceu o excêntrico estrangeiro, erguendo o dedo de forma significativa. A informação importante, pelo visto, realmente produzira forte impressão no viajante, pois este lançava um olhar assustado pelos prédios, como se temesse ver um ateu em cada janela. Não, não é inglês, pensou Berlioz, enquanto Bezdovny pensava, onde foi que ele conseguiu dominar o russo tão bem? Isso é que interessa. E voltava a franzir o senho. Então, me permitam perguntar-lhes, pois, a falar o visitante estrangeiro após a reflexão angustiante. Mas e as provas da existência de Deus, que, como sabe, são 5? Quem é mesmo que faz essas provas, gente? É Aquino? É Aquino? Não sei. Cá, pesquisa aí. Eu acho que é São Tomás de Aquino. A gente está carecido, viu? A gente está carecido de referência bíblica. Eu acho que é São Tomás de Aquino, que são as 5 provas da existência de Deus. A gente vai ter que botar isso na reunião, tá? As 5 provas mesmo. Eu acho que é Aquino. Dá uma olhadinha para mim, tá, por favor. Ora, respondeu Berlioz com pena. Nenhuma dessas provas vale nada e a humanidade já as mandou para o arquivo há muito tempo. O senhor há de convir que, no domínio da razão, não pode haver nenhuma prova da existência de Deus. Bravo! Gritou o estrangeiro. Bravo! O senhor repetiu completamente a ideia do velho e intranquilo Immanuel a respeito. Mas veja o que é curioso. Ele demoliu de todo as 5 provas e depois, com que trouxendo de si, elaborou uma 6ª prova. A prova de Kant, replicou o editor erudito, com um sorriso sutil. Pouco é convincente. Não foi à toa que Schiller disse que o raciocínio de Kant a respeito dessa questão não podia satisfazer escravos e que Strauss simplesmente riu dessa prova. Berlioz falava ao mesmo tempo pensava, mas afinal quem é ele? E como fala russo tão bem? Tem que pegar esse Kant e mandar... Tem que pegar esse Kant e mandar para Solovki por 3 anos por essas provas, prorrompeu Ivan Nikolaevich, de forma de todo inesperada. Ivan? Sussurrou Berlioz envergonhado. Porém, a proposta de mandar Kant para Solovki não apenas não espantou o estrangeiro, como até entusiasmou. Isso mesmo, gritou, e seu olho esquerdo, verde, virado para Berlioz, cintilou. Esse é o lugar certo para ele. Pois eu lhe disse em um café da manhã. Como quiser, professor. Mas o senhor inventou uma coisa desconexa. Pode até ser inteligente, mas é confusa demais. Vamos zombar do senhor. Ele falou com Kant, tá? Foi com Kant que ele falou. Então ele está falando. Eu conversei com Kant, inclusive, falei, olha, né? Então vejam só, né? Como começa aqui a brincadeira. Acho que alguém comentou alguma coisa aqui. Foi Aquino mesmo, na obra Suma Teológica. Pronto, a gente vai pegar, viu? Fê, obrigada. Eu lembrava que eu achava que era de Aquino. E eu já estudei essas provas, mas na memória, às vezes, pode dar cabeça, né? Ai, cadê? Me perdi. A gente mudou a página? Não, né? Mais uma vez, deixa eu mudar a página. Vão zombar do senhor. Berlioz esbugalhou os olhos. Café da manhã com Kant? O que está dizendo? Pensou. Porém, prosseguiu o forasteiro, sem se perturbar com a perplexidade de Berlioz e se dirigindo ao poeta. Mandá-lo para Solovki não é possível devido ao fato de que há mais de 100 anos ele está em lugares bem mais remotos do que Solovki. Eles asseguram que não é possível tirá-lo de lá de jeito nenhum. Ou seja, ele está no inferno. Que pena, replicou o poeta implicante. Também tenho pena, ecoou o desconhecido, com os olhos resplandecentes e prosseguiu. Mas vejam a questão que me inquieta. Se Deus não existe, então pergunto, quem governa a vida do homem e toda a ordem geral na Terra? O próprio homem quem governa. Apressou-se Berlioz, zangado, por responder uma questão, convenhamos, não muito clara. Mas só uma coisa. O fato de Kant estar numa região inacessível não significa o inferno. Pode ser o céu também, né? Porque Mas o céu é ele conhece inacessível bem, para o né? demônio. Mas ele conhece bem, estava afinado, né? Visitou, conheceu, estava afinado ali. Pode ser o Não céu, é mas... o céu, não. O diabo não vai no céu. Então. Mas é que tá, é uma região inacessível para ele, uma região distante, é como ele disse. Pode ser, pode ser. Perdão, retrucou o desconhecido com delicadeza. Mas para governar é preciso, afinal, ter um plano preciso para um certo período razoável de tempo. Tem que também perguntar,
Como o homem poderia governar se ele não apenas está privado da possibilidade de elaborar um plano para um período de tempo ridiculamente curto, como, digamos, 1000 anos, mas nem consegue responder pelo dia de amanhã? Isso é uma crítica diretamente à governança política ali da Rússia, tá, gente? Ele já está jogando aqui, né? E, de fato, daí o desconhecido se virou para Berlioz. Imagine que o senhor, por exemplo, comece a governar, dar ordens para os outros e para si mesmo. Em geral, como dizem, para gosto de repente, um sarcoma no pulmão. Daí, o estrangeiro abriu um sorriso doce, como se a ideia de um sarcoma no pulmão lhe desse satisfação. Sim, um sarcoma, repetiu a palavra sonora, semicerrando os olhos como um gato. E é o fim do seu governo. Nenhum destino interessa mais além do seu próprio. Tipo, o homem é muito pequeno, né? Aí uma coisa pessoal vai interferir em tudo e acabou. Ele vai pensar só nele, não mais na governação do resto. Enfim. Os parentes começam a lhe enrolar. O senhor, sentindo que algo não está bem, sai correndo atrás dos médicos formados, depois dos charlatães, e acontece até de ir a cartomantes. Assim como os primeiros e os segundos. Esses terceiros também se mostram totalmente insensatos, como o senhor mesmo compreende. E tudo acaba em tragédia. Aquele que até há pouco tempo acreditava governar alguma coisa, de repente se vê jazendo imóvel em uma caixa de madeira. E os que os rodeiam, ao compreender que aquele que jaz não tem mais nenhuma serventia, queimam no forno. E acontece algo pior ainda. Basta a pessoa se preparar para ir a Kislovodsk, diz que, daí o estrangeiro apertou os olhos para Berlioz, uma coisa aparentemente banal, mas nem isso consegue fazer, pois sem saber por quê, de repente escorrega, anota isso, e vai parar debaixo de um bonde. Por acaso o senhor vai me dizer que ele governava a si mesmo? Não seria mais acertado pensar que ele era governado por alguém completamente diferente? You've got a point. Ele tem um ponto aqui, né? Interessante a se pensar. Berlioz ouviu o relato desagradável sobre o sarcoma e o bonde com grande atenção, e as ideias mais angustiantes passaram a atormentá-lo. Não é estrangeiro, pensou. Trata-se de um sujeito esquisitíssimo, porém vejamos quem será. Pelo que vejo, o senhor deseja fumar. O desconhecido esperadamente se dirigiu a Bess Domini. Qual o senhor prefere? Como assim? Por acaso o senhor tem vários? Perguntou sombrio o poeta, cujas papirossas tinham acabado. Qual prefere? Perguntou o estrangeiro. Bem, nossa marca, respondeu Bess Domini com raiva. O desconhecido tirou sem demora uma cigarreira do bolso, oferecendo-a a Bess Domini. Nossa marca. Editor e poeta não ficaram tão espantados com a cigarreira, contei exatamente nossa marca, quanto com a própria cigarreira. Era de porte gigantesco, de ouro de lei, e ao abrir-se, reluzia em sua tampa a chama azul e branca de um triângulo de diamantes. Daí os literatos tiveram pensamentos distintos. Berlioz, sim, é estrangeiro. E Bess Domini, o diabo que o carregue, hein? O poeta e o dono da cigarreira fumaram, enquanto Berlioz, não fumante, recusou. Preciso retrucar, sim, pediu Berlioz. Sim, o homem é mortal, isso ninguém discute. Mas o caso é que, só que não conseguiu proferir as palavras, pois o estrangeiro se pôs a falar. Sim, o homem é mortal, mas isso é desgraça pouca. O pior é que ele é subitamente mortal. Esse é o cerne. E, em geral, não consegue dizer nem o que vai fazer hoje à noite. Sentiu um tom de ameaça. Que maneira absurda de colocar a questão, refletiu Berlioz, e retrucou. Bem, aí já é exagero. Sei de modo mais ou menos exato o que vai ser da minha noite de hoje. Subtende-se que, na rua Bronaia, se um tijolo me cair na cabeça, um tijolo não cai na cabeça sem mais nem menos. Interrompeu o desconhecido grave. Asseguro-lhe, particularmente, que ele não ameaça de jeito nenhum. O senhor morrerá de outra morte. Eita! O senhor, por acaso, sabe de qual? Indagou Berlioz, engajando-se nessa conversa absurda com ironia completamente natural. E vai me dizer? De bom grado, replicou o desconhecido. Mediu Berlioz com um olhar como se fosse lhe costurar um terno, murmurou entre dentes algo como 1, 2, Mercúrio na segunda casa, a lua se foi, 6, desgraça, noite, 7, declarou feliz sonoro. Sua cabeça será cortada. Bess Domini arregalou os olhos para o estrangeiro,
atrevido com raiva feroz, enquanto Berlioz perguntou com um sorriso amarelo. Por que exatamente? Inimigos, invasores? Não, respondeu o interlocutor. Por uma mulher russa da juventude comunista. Vou parar aqui. Quero que vocês vejam se isso vai acontecer. Como assim? E aí, galera, animaram com a leitura? Eu amo esse livro. Já gostei. Alguém dormiu no meu colo. Ixi, Esse demônio, ele é ousado, ele é meio brincalhão, meio cínico, mas ele é sincero, né? Até agora não está mentindo. Vamos ver o que ele vai arranjar. Ele Pois me lembrou é. um pouco o demônio do Al Pacino no filme lá, o Advogado do Diabo. Uhum. E ele é irônico ainda por cima, viu? Todo cheio de ironia. Então é. É porque, assim, quando eu penso nos diabos que a gente viu na literatura até agora, Mefisto, para mim, ele é mais um capacho. Sabe? Ele parece um, assim, eu sou um capacho de um demônio maior, eu tenho uma missão aqui, eu preciso cumprir essa missão e vou fazendo de tudo. Né? Um subgerente, um trainee. Exato. Aqui vocês vão ver que existe um secto, né? Um secto diabólico. E, gente, toda vez que eu leio a voz alta, a Júlia dorme. É ótimo. É ótimo. E aí, vocês vão ver aí. Será que vai acontecer isso? Ela vai chegar aos 5 anos com um repertório maravilhoso. É que ela nunca pega a história inteira, né, amiga? Que ela... pega o início. Eu tenho grandes expectativas, eu quero ver se essa história aí vai acontecer. Vamos ver como é que essas verdades vão se tornar verdades. E será que elas são verdades ou é tudo indução do diabo, né? O segundo capítulo já vai para um outro ambiente. Eu queria chegar até lá, mas é muito longo. Mas vocês vão ver que a gente vai lá para Pôncio Pilatos. Tá? Até porque ele recolhe astrologia, né? Nascido em Mercúrio, que tem, segunda casa. Mas ele estava sacaneando, vô. Ele estava sacaneando. Então vamos lá. Conjunção de Áries com Netuno, Mercúrio de triangulação, Acho que ele estava sacaneando. Ai. Esse vai bom. Vocês vão ver. Gente, é isso. Vamos parar por aqui. Tá? Eu tenho uma neném para dormir, uma casa para arrumar. E ver Luquinhas ali que acordou. Até a próxima. Daqui a pouco, até a próxima. A gente tenta depois subir, tá? E todo mundo estudando as 5 provas da existência de Deus por Tomás de Aquino. Vamos lá. Tchau, gente. Tchau. Tchau, Meninas. boa semana para todos. Tchau.